Vamos lá. Tem alguém aqui que quer fazer pessoalmente? Eu vou com o microfone. Alguém? Não? A gente tem 5 perguntas aqui no link. Então o pastor Gustavo vai começar aí, tá bom? Alô? Todo mundo pegou o link? Vocês pegaram? Vocês podem ir pensando em perguntas, tá? Se vocês quiserem, durante o momento que estiverem falando aqui, perguntar, só levanta a mão que eu vou até vocês com o microfone, tá bom? Ok. Vamos começar. A gente tem aqui já 5 perguntas. Eu vou falar aqui a primeira. O tema da conferência fala de uma nova ordem social. É correto pensar que a cada nova era, a situação dos cristãos se torna mais difícil? Vocês entenderam? Pergunta que quer responder, Gustavo. Então eu vou dirigir, começando aqui da minha direita até chegar na minha esquerda, vou dirigir ao reverendo Ronaldo, para começar aí. Bom, eu acredito que quando a gente observa os períodos históricos, dá para perceber sim uma espécie de crescendo e descendo, em meio às perseguições, em meio às dificuldades que a igreja passa. Isso você pode ver, por exemplo, no próprio período da igreja primitiva, os 3 primeiros séculos de grande perseguição, mas depois você vê uma queda dessa perseguição para uma espécie de paz que durou algum tempo, até que novamente nós encontramos uma nova alta, né, nessas perseguições, nessas dificuldades. Pensando nisso, eu acredito que nós estamos aí perto do cume do monte. Estamos chegando em situações bem difíceis em relação às situações culturais e de sociedade. Então, dá para ver que a coisa é cíclica, ela vai se repetindo, e Deus vai dando meios para que a igreja viva, né, cresça em meio a essas lutas, mas dá para perceber, pelo menos eu acredito que dá para perceber isso. Também concordo. Eu acho que a gente tem vivido o último período do tempo da história humana. São os últimos dias, desde a inauguração, né, da primeira vinda de Cristo. Nós vivemos esses primeiros dias, desde os dias apostólicos. E eu creio que essas dificuldades elas vão intensificar-se à medida que chega-se perto do momento final. Mas nós já estamos no momento final. Talvez esse seja o ponto, né? O final do final, né? O final do final, né? Nós já vivemos, acho que a última hora que João fala, não é isso? Então, eu creio que sim, eu creio que esses problemas vão se intensificar. Mas eu creio também nessa questão cíclica, eu creio que nada novo debaixo do sol. Eu tenho pensado um pouco sobre isso também. Se você parar para pensar, você vai ver que nos dias do dilúvio, a maldade do homem era tão grande, e eu agora não lembro exatamente o texto, mas eu creio que o pecado do homem chegou até o céu naquele tempo. Essa medida que é tão grande para chegar até o céu, né? E então, desde aquele tempo, no começo da história da humanidade, a maldade do homem já tinha atingido esse topo. É por isso que veio a condenação do juízo, tal como será também a destruição, e uma renovação certamente, mas sim uma destruição como um dilúvio, o juízo como um dilúvio, será no final dos tempos também. Então, eu creio que existe, para a gente pensar sobre isso, essa intensificação, mas a gente não pode perder de vista também que nada novo debaixo do sol. E Paulo fala isso a Timóteo, que nos últimos tempos, alguns homens apostatarão da fé, por darem ouvidos a ensino de demônios, e agora eu me esqueci do resto,
E o Espírito expressamente afirma, é isso que ele diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, né? Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que aquilo que estava acontecendo naqueles dias, a apostasia, que já estava acontecendo, é tanto que ele vai dizer a Timóteo como eles estavam apostatando, de uma maneira ascética, através do ascetismo. Esse é o ponto, né? Proibição de comidas e de casamento. Aquilo que estava acontecendo desde aqueles tempos iria continuar a se intensificar. Então o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias. Então eu creio que sim, eu creio que existe uma intensificação, mas nada como algo novo. Então o pastor Ronaldo citou aqui os 3 primeiros séculos, e a gente também pode pensar lá no tempo do dilúvio. Então uma intensificação, mas absolutamente acho que nada novo debaixo do sol. Querem falar? Ok. Então, eu creio que está de bom tamanho. Vamos inverter. Primeiro o reverendo Rodrigo. A segunda pergunta é a seguinte: como conciliar que não somos chamados à guerra cultural, mas que existe uma forma de hegemonia cultural, como aprendemos pela manhã? Acho que Simonton poderia começar respondendo, né? A palestra foi dele. Brincadeira. Mas eu gosto de pensar o seguinte: a gente é levado a pensar que existe uma hegemonia cultural, porque existe um certo domínio midiático que vende uma determinada história para a gente, um determinado discurso. Cabe a gente comprar esse discurso ou não. Então, por exemplo, no início da pandemia, os cristãos começaram a perceber que eles estavam adoecendo, porque só vendia-se morte na televisão. Então, alguns decidiram não mais ligar a TV. E aí, alguns voltaram a viver normalmente. É tipo assim, existe a pandemia, existe a doença, e a gente pode conduzir esse discurso. Uma coisa que eu achei interessante que aconteceu essa semana é porque estourou a história da Colômbia num dia, no dia seguinte estoura a guerra na Rússia e Ucrânia ali. Então as viradas de discurso, elas são muito rápidas. Então assim, essa problemática da Colômbia, ela poderia ter durado por dias. Então é como se não tivesse mais o problema da Colômbia, agora só existe o problema da Rússia. Mas irmãos, as chaves não foram desligadas. Então a gente ainda tem a pandemia, ou a problemática da doença relacionada à pandemia, a gente ainda tem a problemática da Colômbia e a gente vai ter a problemática da Rússia. Se a gente não aprender a fazer as leituras, a gente vai estar comprando as ondas ou aceitando as ondas que são levantadas para a gente. Então a grande preocupação nossa aqui, tanto do que Laurindo falou ontem, quanto daquilo que Mateus falou hoje pela manhã, ou o próprio Ronaldo agora à tarde, é que tipo de leitura a gente está sendo conduzido a fazer, porque o discurso é o mesmo, só muda o cenário ou a imagem. Então assim, é o mesmo discurso, das mesmas pessoas, e é a mesma confrontação sendo levantada contra nós. Agora, o que é mais fácil? A gente dizer para vocês como responder, ou vocês aprenderem um princípio do que foi ensinado aqui e que vocês precisam aprender a fazer a leitura. Porque quando a gente for confrontado diretamente, é isso que vai acontecer conosco. Então vão chegar para a gente e vai perguntar: você concorda com o aborto? Ou você concorda com a guerra? Então tem outros leques sendo abertos aí, tipo assim, será que Putin teria feito isso se fosse Trump? É que nem um pastor amigo meu disse: para parar um doido tem que ter outro, mas não tem esse outro, o outro está fora. Então esse desafio que é levantado perante nós é um desafio cultural, entre aspas, porque a gente precisa aprender a lidar com a cultura. Então o que eu conversava com o pessoal lá na oficina foi, eu disse o seguinte: Schaeffer nos chama a ter compaixão com o discurso contrário que é nos trazido, mas a compaixão é para que haja uma reação evangelística e não uma aceitação cega.
A reação, seja ela evangelística e apologética ou apologética de defesa da fé, é para que as pessoas entendam que a gente sabe o que a gente quer, que a gente não vai aceitar o discurso e que se a coisa apertar, a gente não vai ceder. E aí eu perguntei às pessoas lá na oficina, existe coisa mais contracultural, você está num bunker com vários inimigos seus de fé ali, você decidir cantar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas amanhã. Para mim é um cenário tão similar e semelhante ao período da Alemanha, em que as pessoas estavam sendo guardadas em locais, porque a partir do momento que esses homens tiverem acesso a essas pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, isso é contracultural, e não somente contracultural, eles estão dizendo assim, independente se eu vou viver ou morrer, eu sei em quem tenho crido. A resposta é essa. Agora, existem as rebordosas da situação, e aí eu vou deixar para o Matheus terminar aí. É interessante a gente observar um aspecto, essa questão da hegemonia cultural. É uma leitura da situação e eles só tentam mudar quem vai dar essa tônica da hegemonia cultural. Então, tanto no pensamento de Gramsci, por exemplo, ele disse, não, isso aí está com a burguesia, está com o Estado. Não, quem vai fazer essa leitura agora vamos ser nós vamos fazer isso. Então, só vai tirar de um para o outro e vai ter essa mesma tentativa ímpia, porque não tem pressupostos bíblicos para que seja feito isso. Então, não vai mudar muita coisa, na verdade não vai mudar nada. Uma abordagem ou outra, mas essa hegemonia cultural antibíblica ela vai tentar continuar surgir. E um aspecto, pegando o gancho que o pastor Rodrigo falou, que é importante, esse cuidado com essa aceitação tão grande dos meios de comunicação, é que às vezes a gente esquece de olhar para o nosso cotidiano, para os nossos dilemas. Então a gente é muito feroz, por exemplo, de ser contrário com aquilo que aconteceu na Colômbia. A gente é muito feroz com as mortes e a guerra que está acontecendo lá, mas às vezes com a situação que está no nosso dia a dia, a gente faz vista grossa. Essa tentativa de dominação, de inversão dos valores, ela acontece numa escala grandiosa, mas também no nosso dia a dia. E a gente precisa estar alerta quanto a isso. E aí vai mudando essas chaves e a gente vai o tempo todo, olha, não, Colômbia, não mudou Colômbia, agora é Rússia e Ucrânia, aí mudou, chega outra coisa, aí volta a pandemia de novo e a gente esquece com aquilo que está no nosso dia a dia. Como o pastor Ronaldo colocou aí, a gente vê isso daí, dá aquele senso de justiça própria, Deus tem que vir e fazer aquilo, e a gente às vezes está consumindo uma série de porcarias no nosso dia a dia, e a gente acha que a gente não está seguindo o mesmo fluxo deles. Então é importante a gente também fazer uma análise próxima a nós, não ser guiados para longe e não ter esse pensamento numa realidade que acontece no nosso dia a dia, e cada um sabe dos desdobramentos que isso ocorre consigo mesmo, seja no seu trabalho, seja na universidade, na escola, na sua casa, na forma como você lida na sua liturgia do ordinário, na forma como você lida no seu dia a dia, nas questões da igreja. Então a gente não pode aguçar o nosso senso de justiça própria para coisas distantes e tentar de alguma forma se levantar, e aí a gente coloca textão, e post, e Twitter, e é feroz lá, mas na nossa intimidade, no nosso dia a dia, nas nossas questões, nós submergimos a isso. Então nós precisamos estar atentos para que perceba como isso ocorre. Essa tentativa de dominação não acontece somente longe, mas também próximo a nós. Ok? Querem falar alguma coisa? Só para contribuir num aspecto, a pergunta pressupõe, pelo que eu entendi, que nós não devemos entrar em guerra. Eu não sei se alguém falou que a gente não deve entrar em guerra, mas eu acho que nós já estamos em guerra. Não tem nem o que fazer, assim. A guerra já está dada, já está posta. Só que não somos nós quem batalhamos. Olha o segredo aqui. O campeão nosso é Jesus. Ele batalha por nós. Nós apenas seguimos Ele. Aquele mote belíssimo dos morávios, né? O Cordeiro venceu, vamos, pois, segui-lo, né? Então, essa é a ideia. Ele já venceu. Nós seguimos essa batalha já vencida. Então, nesse sentido,
dentro dessa batalha cultural que a gente vivencia, ela se estabelece no nosso coração. E a desumanização, a barbárie, a banalidade do mal são temas importantes dentro de uma situação de guerra, com a qual nós estamos vendo lá na Ucrânia. Ela se dá em meios menores, como foi dito aqui, em situações corriqueiras do seu dia a dia. Em você, por exemplo, fofocar sobre a vida de alguém e o prazer velado que você tem em dizer algo a respeito do outro, que coloca aquela pessoa em situação vexatória e você fica bem na situação. Ora, você acabou de instrumentalizar alguém para o seu benefício. Uma mera fofoca, é claro que numa proporção muito diferente do que alguém dar um tiro de fuzil no outro, mas você já está agindo, matando alguém. Você já está agindo, desumanizando aquela pessoa. Isso é apenas um exemplo do quanto que nós podemos ser maus e quanto precisamos lutar nessas guerras nos nossos corações. E a agenda cultural não é, de fato, aquela que aparece nas redes sociais, nem nos jornais. A agenda cultural, quem põe é o Senhor. E Ele já nos deu a agenda cultural. Vai ver lá, Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Especialmente o final do texto, vai falando um monte de pecado. Todos eles ali, a gente dá um check. Todos eles. A nossa sociedade dá e nós também. Então a gente precisa lutar, antes de ficar pensando lá fora, começar por nós mesmos, porque a Babilônia, ela perpassa, como diz o Herman Doiver, por não ser um reino geográfico e sim espiritual, ela perpassa o coração humano. A Babilônia não está ali, ela está aqui. A luta babilônica se trava dentro de nós mesmos, e isso é muito importante para que a gente perceba o campo de batalha que é nos nossos corações. Ok. São muitas perguntas aqui. Muito bom, temos muitas perguntas. Mas eu vou tentar juntar algumas. E primeiro fazer uma aqui que é mais independente e vai ser de resposta rápida, que é a seguinte: vale a pena evitar se reunir em um bar chamado Babylon Station? Essa vai ser mais simples. Deixa eu ver se o reverendo Laurindo quer responder essa. Do bar da Babylon Station. Vai lá, Laurindo. Fala isso. Rapaz, primeira vez que eu estou ouvindo falar o nome desse bar. Mas cara, Quer que eu fale uma coisa? Eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou falar e ele completa. Vá, fala. Exatamente, é isso aí. O ponto não é o nome do bar, não. O ponto é o que o bar representa dentro da nossa sociedade. É uma área muito nebulosa essa questão de onde nós podemos ir. E você já deve ter percebido que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de criar leis que não existem. Legalismo é algo terrível, tal e qual o antinomismo. São dois extremos contra Deus. Criar leis que Deus não criou é tão ruim quanto desobedecê-las, as que Ele criou. Agora, a gente precisa ter princípios que regem a nossa vida, mesmo que não exista um texto bíblico que diga você não deve ir ao bar Babylon Station. Mas existem questões como cristão que a gente deve observar. Aquele ambiente é realmente um lugar onde nós vamos poder edificar e sermos edificados? Aquele ambiente enseja em mim desejos que glorificam a Deus ou paixões que me afastam do Senhor? Então, a gente deve estar numa boate, a gente deve estar num bar ou qualquer outra coisa desse tipo? Qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta é: o que aquele ambiente vai fazer no seu coração? E talvez, se a sua resposta for: não, pastor, eu não sinto nada, então não vá, porque você então não está dando nada na sua vida, melhor ainda. Então esse negócio de não sinto nada é terrível, porque é auto-engano, é o pior que tem. Um ambiente como esse vai fazer você sentir alguma coisa.
E a pergunta é, o que está fazendo você sentir ali? Agora, como eu disse, seja Babylon Station, seja o Bar da Brahma, ali entre a Avenida São João e a... como é o nome da outra avenida? Eu sempre esqueço. Não, não. Ipiranga. A Ipiranga é São João, tem um Bar da Brahma ali, seja ele, que tem até música de Caetano, não é isso? Pronto, aí. Gustavo já está cantando a música. Seja o bar que você esteja, você tem que pensar nessas questões. E, portanto, pensar no testemunho que você está dando como um embaixador de Cristo. Não sei, querem complementar alguma coisa nesse sentido? Acho que a palavra do Ronaldo trouxe mais iluminação, né? E eu lembrei da ordem que o apóstolo Paulo dá aos coríntios, né? Ou seja, se você compra carne no mercado, então compre, nada pergunte, motivo de consciência, porque a carne, inclusive sacrificada ao ídolo, não é nada, né? Eu vou chegar, a gente vai chegar talvez nesse ponto. Mas você não deve ir ao templo onde se faz rituais, onde se come aquela carne sacrificada ao ídolo, onde faz parte do ritual a refeição dessa carne sacrificada ao ídolo. Você não deve ir para lá, porque que comunhão há, né, com os demônios, né? Porque quem está por trás desses ídolos são os demônios, né? Então, cara, olhando principalmente para esse aspecto espiritual, idólatra, o que você vai ter nesses lugares é idolatria. Eles cultuam muito bem ao Deus deles, sabe? Eles passam um dia inteiro sem reclamar, tomando bebidas, músicas imorais, suas danças, carnalidades. Toda a liturgia cultica. Toda a liturgia cultica. E eles passam o dia inteiro, pode ser debaixo do sol, sem reclamar. Então geralmente a gente reclama se a escola dominical demora mais. Eles não. Então eu creio que existe, não é simplesmente ir a um bar. Existe toda uma questão espiritual envolvida. Então, certamente ninguém aqui, obviamente, entende que a bebida alcoólica seja algo pecaminoso em si mesma, né? Mas certamente, sim, o ambiente ele é importante. Porque se ele não fosse importante, Paulo não tinha dito isso aos coríntios. Não tinha problema nenhum. Eles vão lá comer no templo. E nisso não teria nenhum tipo de problema, se o ambiente não fosse importante. Ok. Eu vou juntar aqui algumas perguntas. Eu sei que é uma manobra arriscada, mas Rodrigo, ele é bom nisso. Então vamos lá. Como cristão, vivendo na Babilônia cultural, devo almejar uma sociedade pluralista? Devemos lutar no sentido de impedir com todas as forças que essa Babilônia mundial se estabeleça. Oi? Isso aí, nova ordem mundial. Se estabeleça e morar nas cavernas, nos prepararmos para viver nela, uma mistura de todas as alternativas. E por fim, sobre a teoria da dominação, a influência das mídias de forma sutil tenta nos moldar. Qual a melhor forma de não nos deixarmos contaminar por elas? Ok? Pessoal, vou ali preparar a resposta. O tema do doutorado saiu agora aqui. A primeira pergunta fala de... Eu achei meio estranha a pergunta porque fala de almejar, né? Uma sociedade plural. Eu acho que... Tem que definir, né? Assim, não tem como definir porque tu sabe quem perguntou, né? Então ela teria que reestruturar aí, né? Mas assim, eu acho meio estranho a gente desejar uma coisa que a gente não concorda. Certo? A gente não... Veja só. Eu permiti, por exemplo, que os judeus vivam de modo tranquilo e num ambiente propício, digamos assim, livre, e os católicos entre nós, como os holandeses fizeram no século XVII, não tem nada a ver com a gente aceitar esse pluralismo, sabe? Então, assim, eu acho que talvez exista uma confusão de termos aí, de relacionados a isso, porque Deus não chama
a gente aceitar tudo que nos é imposto. E talvez quando a gente junta aqui todas essas questões, que entra essa questão, por exemplo, das forças, da nova ordem mundial. Então, para mim, cristãos que entram e aceitam a briga de nova ordem mundial, ele também não está entendendo o que está acontecendo. Ele está indo para um outro extremo. Feito o Ronaldo falou, né? Você negar a lei completamente ou criar leis. Então, quer dizer, existe uma determinada dominação, mas sempre existiu. Então, ao longo dos anos e dos séculos, a gente vê pessoas ímpias dominando e controlando determinadas situações. Então, a gente vai se levantar quando aquilo interferir realmente a nossa vida, e muitas vezes a gente vai ter que se impor contra aquilo ali. Agora, muitas vezes a nossa imposição, sendo dominados por Cristo, vai ser uma imposição que a gente sabe que a gente vai morrer. Então, quando eu confundo o que está acontecendo, é tipo assim, não, vamos montar um exército aqui e a gente vai começar a brigar à torta e à direita. Porque é diferente que se eu fosse um cristão na Ucrânia, ou se eu tivesse dentro de um país aliado à Ucrânia, porque para a gente é muito difícil pensar isso, porque nem exército para isso a gente tem. Então a gente vai ali ajudar quem? A gente nem se ajuda. Então assim, por exemplo, se eu fosse um cristão americano e o exército americano me convocasse para ir auxiliar nessa história, aí seria uma outra questão. Ou se eu tivesse treinamento militar e fosse um ucraniano como o presidente me convocou, ou seja, eu acredito que eu teria a obrigação de defender o meu país, porque a gente confunde muito esse chamamento com as questões que estão sendo brigadas, digamos assim, ideologicamente. Então, uma coisa é eu aceitar, tipo assim, não, deixa o circo pegar fogo aí, e a gente não vai confrontar ideologicamente. A gente estava conversando sobre isso durante essa semana. Então, por exemplo, eu ficar brigando no Instagram, no Facebook, ou seja qual for a rede social, não vai mudar a situação do nosso país. Agora, se eu crio uma associação que pessoas compartilham daquilo que eu acredito, e aí eu vou brigar lá em Brasília, aí é uma outra questão. Eu acho que a gente como cristão devia fazer isso. E a gente se alinha com essa briga ideológica, né? E você aceita ser de direita ou de esquerda, porque você não pode não ser nenhum dos dois. Esse é o discurso que é vendido pra gente. E aí quando chega essas questões de nova ordem mundial, seja lá o que for, e a respeito da outra pergunta também, sobre a teoria da dominação. Não existe teoria da dominação, sempre houve dominação. Agora, uma coisa é você estar aceitando o que é vendido, como foi colocado anteriormente, e aí, para mim, a grande pergunta é: qual a melhor forma de não nos deixarmos contaminar por elas? Me fizeram uma pergunta ao final da oficina, que lembraram a questão de Daniel. Por que Daniel decidiu não consumir as finas iguarias do rei? Porque ele entendia que naquele momento, culturalmente, o povo de Israel, a primeira sessão ia ser via alimentação. Então eles iam ser engolidos, ou seja, o coração dele não ia ser o estômago não, viu, irmãos? Eles não iam ter dor de barriga porque comeram não. Mas a primeira coisa que o coração deles iam aceitar seriam as finas iguarias do rei. Então, para mim, qual seria uma elucubração a respeito disso? Não, Ronaldo vai decidir criar 30 dias de jejum segundo Daniel. Para mim isso é uma loucura. Então é esse tipo de coisa que muitas vezes a gente está discutindo, e quando na verdade, como o Ronaldo falou, o reino de trevas está chegando assim: eu vou permitir que cada cristão seja engolido devagarinho. Então essas coisas que chegam a nós, elas não nos engolem. É tipo assim, eu lembro do meu ensino médio e colegas de classe começando a ter relacionamentos homossexuais mais abertos, e não estava no nível que está hoje. E na época eu já dizia, é muito estranho. Mas eu tenho certeza que amigos meus cristãos da mesma época em escola, hoje em dia, eles começam a achar a coisa mais normal do mundo. Então houve um período de cessão. Então muitas coisas, por exemplo, como a própria briga da Colômbia, isso vai ser sendo martelado na cabeça da gente. Ó. Teve a menina que veio para Recife com 10 anos.
Quase comeram um fígado de Ronaldo, porque Ronaldo postou um texto que a menina não devia abortar. Mas a mídia ela não divulga os pormenores. Por exemplo, a mídia não divulgou que a menina já tinha um corpo, uma estrutura física de uma adolescente de 16 anos pelo tempo que ela foi estuprada. Então a gente não está negando nenhum mal a respeito disso. Mas ela poderia ter tido filho? Sim. Porque o grande discurso da mídia, mas é só uma menina de 10 anos. Mas a grande questão é, o que é que estão escondendo da gente, que muitas vezes a gente compra o discurso. Então, para mim, a gente está sendo engolido pelas meias verdades que são ditas. Eles dizem assim, está tudo muito bem, essa pluralidade é a coisa mais linda do mundo, e a gente vai sendo engolido devagarinho. Eles não vão colocar um prato de feijoada para a gente não, irmãos. Vai ser colherinhas de chá de feijoada, todo dia dá um pouquinho para a gente. Então, a gente não vai aceitar, porque aquele que nos salvou já disse como é que vai acontecer. Ele me chamou para que eu entregasse o meu coração a Ele, e não a nenhum destino, caminho ou estrutura. Então eu vou estar recorrentemente, ou diariamente, pedindo perdão por aquilo que eu posso aceitar ao Senhor, porque todo dia me oferece uma colher de chá de feijoada, daquilo que eu não devo acreditar. Então, por exemplo, às vezes eu confundo a ideia de que eu posso beber, mas que eu não preciso para um bar. E na verdade você compra um discurso invertido. Não, eu não posso beber, mas eu posso ir para o bar. Às vezes o problema do nosso coração é esse. Não tem nada demais eu ir para ali. Irmãos, às vezes vai ter coisa demais, porque você está ouvindo um samba de terreiro. Mas o problema não é o samba. É que nem o Laurent falou. O que tem de problema no samba? Nada demais, mas eu sei que aquilo ali é um samba de terreiro. Ou como bem dizem o pessoal hoje em dia não tem mais samba de terreiro, a gente tem rap de terreiro. Porque a maioria dos raps são envolvidos com cultura afro. Então se a gente não souber fazer a leitura da nossa cultura, a gente vai ser engolido devagarinho. É aquela história, antes não tinha bons raps, hoje já tem. Mas eu preciso fazer a leitura daquilo que eu posso consumir ou não. Então se eu não aprendo um princípio, vai ser nem engolido, é esmagado pela cultura que você tem vivido nela. Então, se meu coração ele não é constantemente olhado e confrontado pelo Espírito, talvez você já tenha aceitado e não tenha nem percebido. Acho que a grande questão é essa. Ok, vamos lá. Tem uma pergunta bem prática aqui, fácil. Quais os melhores livros sobre evangelização, além da própria Bíblia, que vocês já leram e indicariam? Vou indicar o meu, A Verdade, organizado por D.A. Carson. Está na lista. Está na lista, né? Tá. Reverendo? Todos olham, né? Boa pergunta. Especificamente sobre evangelização, é um livro que eu... tem um, Evangelização, da série 9 Marcas. Esse é um deles, que até recentemente peguei ele. Eu estou pensando em algum que tenha me marcado. Deixa eu pensar mais um pouquinho sobre esse tema. Laurindo, que é evangelista nato, pregador de ônibus e metrô. O pessoal nem sabe dessa história, mas eu sei. Discípulo de Clovis. Discípulo de Clovis. Metrô nunca primeiro ônibus. Ônibus sim, tem vídeo, rapaz. Da madrugada. Mas agora eu não lembro bem, sabe? Tem um do McDerver, né? Evangelismo, evangelização, o título dele. Isso aí. Bem antigo. Ele narra até um episódio no Titanic, cara, de um evangelista que parece que morreu lá, e outras pessoas, mesmo ele naufragando ali, evangelizou e foi para a igreja depois de ter se convertido, e deu o relato que era na igreja onde ele fazia parte. Você tem aquele do Jay Parker, evangelização e soberania de Deus, né?
Esse foi o primeiro livro que eu li sobre evangelização. Esse e o do Russell Shedd, que eu acho que é Evangelização, do Russell Shedd, um azulzinho, toda vida nova, né? Vida nova. O bom é Evangelização Teocêntrica, do Kuyper. E eu pesquisei aqui, não estou achando exatamente o termo do livro, mas é de um pastor chamado Mess, e ele vai falar sobre a evangelização... Mess O'Connell. Qual é o nome do livro? Você lembra? Que é sobre evangelização em situações com as pessoas pobres. Eu estou esquecendo o nome do livro aqui. Em situações de risco, pronto. Lugares difíceis, não? É ele que o outro autor... Evangelização a pessoas Em lugares difíceis. Em lugares Evangelização em lugares difíceis. Ele palestrou na Fiel. É um livro bem interessante. Ele mostra uma perspectiva importante assim, da evangelização. Ele vai falar sobre refugiados, sobre pessoas em situações complicadas, mas Evangelização Teocêntrica do Kuyper, eu acho que é um bom livro para fundamentar a perspectiva de evangelização. Porque às vezes quando tem esse pensamento sobre evangelização, é que a gente quer um livro de passo a passo, muitas vezes a gente quer isso. Então, olha, você vai chegar e passo 1, dê um bom dia, passo 2, sorria. Aí, se ele sorrir, faça isso. Se ele não sorrir, você segue assim. Às vezes, quando a gente pensa em evangelização, a gente quer algo desse tipo. E aí me surge outro livro que é Evangelização. A amizade é a chave da evangelização, que é a questão de relacionamento. Então, se a sua perspectiva foi pensar sobre isso, eu creio que a maioria desses livros vai numa direção completamente oposta. Porque a ideia é lançar fundamentos, pressupostos, e aí um livro que pode ser um pouco mais debatido, que é Desvendando o Código Missional, ele vai falar justamente sobre essa perspectiva de você, olha, não tente importar nada, não tente trazer algo que funcionou em outro lugar para a sua realidade ou para você mesmo, porque isso não vai dar certo. Você precisa ter um entendimento, pressupostos bíblicos fortes, entender o contexto que você está inserido. Então, esses livros, a maioria deles vão caminhar nessa linha, não numa metodologia para você ir seguindo e a fim de conseguir almas para Jesus. Excelente. Ok. Alguém anotou aí a lista? Os meninos lá dentro. Você vai lembrando aí, daqui a pouco você coloca a lista aqui para nós, tá? É só lembrando que muitos livros de aconselhamento bíblico, eles colocam o ato do aconselhamento como também uma grande oportunidade de evangelização, porque o aconselhamento ele é a partir da cruz, ele é pensando na redenção. Então muitas pessoas podem ser evangelizadas enquanto você aconselha. Ok, beleza. Agora tem uma pergunta que é boa e o reverendo Ronaldo vai começar respondendo ela. Rejeitar ou redimir a cultura brasileira, MPB, samba, frevo, bossa nova, forró e etc. Rejeitar ou redimir a cultura. Existem duas formas extremadas de você se relacionar com a cultura. Aquilo que o Brian Godawa, no livro dele Fé e Cinema, ele chama de glutonaria artística ou glutonaria cultural e anorexia cultural. Então, você pode tentar fugir da cultura e se relacionar com a cultura, portanto, de forma a ficar fora dela, ou tentar ficar fora dela. Não é possível, mas você tentar ficar fora dela, e isso vai reverberar, no final dos contos, você produzir uma própria cultura, que é no nosso caso, a Igreja Evangélica produziu a cultura gospel, que é uma cópia da cultura mundana com os termos bonitinhos. Então, mas os mesmos problemas vão estar ali, desde a fama, né, do idolatria, etc. Ou a glutonaria cultural, que é a assimilação da cultura mundana sem nenhum tipo de filtro. Qualquer uma dessas visões ela é equivocada, uma porque nega a graça comum e a outra porque nega a antítese entre nós e o mundo incrédulo. O melhor caminho é o termo que foi usado aqui,
redimir a cultura. A palavra redimir, ela é bem debatida, mas talvez o melhor seria apreciar criticamente a cultura. Nós somos chamados para apreciar e, é claro, desenvolver cultura, porque redimi-la, só quem redime é Jesus. Então, isso não é obra da igreja, não é obra do homem. Agora, apreciar criticamente, todos nós podemos. Então, você pode ouvir MPB, samba, frevo, bossa nova e produzir isso a partir de uma cosmovisão bíblica, e de forma crítica. Como, por exemplo, Rodrigo falou aí do caso de você ouvir samba de terreiro, mas você precisa saber que você está ouvindo isso. Então, você precisa considerar... eu me lembro daquele rapaz, grande tocador de cavaquinho, que teve um AVC terrível, tá? Arlindo Cruz, um grande músico, cara, com uma voz belíssima, né? Hoje está numa situação de saúde muito, muito triste, mas você vai ouvi-lo, obviamente você está ouvindo um cara que tem suas predileções religiosas, orixás, etc. A gente só não pode achar que porque o outro tem predileções que não são de cultura afro, é melhorzinho. É idolatria do mesmo jeito, tá, gente? Só que uma é mais exposta que a outra, mas é tudo idolatria. Então, a gente precisa apreciar criticamente. Há beleza nisso? Há, mas é uma beleza quebrada. É uma beleza que aponta para problemas e a gente tem que ouvir isso com muito cuidado, com muito cuidado. Eu lembro de um pastor amigo que me deu o CD duplo de Chico Buarque. Aí eu disse, por que está me dando isso? Aí ele falou, estou cansado de Chico tentar me convencer a ser marxista. Bom, então me dá aqui que eu quero ver quanto ele vai me convencer. É belíssimo, né? Chico é um grande compositor, um grande músico, mas isso é um problema. A gente precisa considerar que ele é, né, um marxista, que ele escreve, que ele compõe, né, ele também é escritor, tem esse viés, a gente precisa lidar com isso. Então, apreciar criticamente, com a cosmovisão bíblica, aquilo que nós estamos tendo à volta, né? A gente precisa fazer isso. Ok, vou passar para a próxima, para a gente caminhar. A pergunta 10 é como construir pontes para alcançar incrédulos? Qual o limite de insistência? Vou colocar para o reverendo Simonton. É importante. Como eu falei, se a perspectiva é achar que eu vou dar aqui um passo a passo de como você vai construir a ponte de elementos, sou péssimo em engenharia, então vai ser ruim fazer isso. A ideia é de você, de fato, criar essa aproximação. É bem complexo essa parte, porque muitos livros e autores vão falar sobre a questão da evangelização por relacionamento. E no relacionamento tem a dificuldade do próprio relacionamento. São pessoas que já te conhecem, você já conhece, talvez dentro de casa, o próprio testemunho. Então você construir essas pontes, essas conexões, elas são mais fáceis em um certo sentido, mas elas são mais difíceis, porque dentro de casa você tira o persona da igreja, você tira o persona da faculdade, da rua, e você é completamente desmascarado. Então, se você tenta evangelizar e criar essas conexões com as pessoas que estão dentro do seu lar, isso vai ser uma luta enorme para você. E ao mesmo tempo, se a sua ideia tendo o entendimento de que o seu lar ele já foi alcançado pela cruz de Cristo, e você tenta seus parentes mais distantes ou seus amigos, você precisa criar esses meios, esses mecanismos de estar se aproximando e ter o que a gente chama na missiologia, que são os pontos de contato, ou as pontes como foram colocados. Qual o nível de insistência? Eu acho que precisa ter em mente qual é o objetivo seu. O seu objetivo não é converter a pessoa. Às vezes é meio óbvio, mas a gente cai sempre no óbvio. Você não foi chamado para converter ninguém, eu não fui chamado para converter ninguém.
Então, o seu objetivo final não é que a pessoa esteja aqui cantando um louvor de casa caiada, ou sendo agora missionário, ou sendo pastor, ou então vindo para a igreja. Seu objetivo não é que ele seja membro de uma igreja. Seu objetivo é comunicar as verdades do Evangelho, é você apresentar a mensagem da graça para ele. Então, o seu objetivo vai ser sempre alcançado quando você conseguir fazer essa conexão, essa transmissão. Alcançar e redimir o coração, isso é obra do Espírito Santo. É claro que a gente fica alegre com isso. Poxa, os parentes, eu tive o privilégio agora e eu almejo, no final desse ano, por exemplo, batizar a minha sogra. A gente por vários anos orou, a gente fez um propósito na casa de orar pela minha sogra. A gente conseguia pregar, falar, mas a gente queria orar pela conversão dela. Então, orava em um momento específico, mas antes do almoço, antes do café, antes do jantar, a gente orava. E no meio da pandemia, ela ouvindo a mensagem sendo transmitida na internet, e aí o pastor Marcelo, o pastor titular da Madalena, ele falando sobre o nosso relacionamento com Deus, ela ligou para a Gabi e disse: não, mas eu tenho um relacionamento com Deus, eu oro muito e tal, aquela ideia do amigo do Evangelho, né? Estava com medo da pandemia, medo de morrer. Disse assim: mas a única coisa que eu não faço é ler a Bíblia, eu não tenho uma Bíblia aqui. Isso era domingo à noite. Disse: não tem problema nenhum, tem uma Bíblia aqui. A gente foi lá, a Gabi escreveu um índice mostrando: olha, é assim que se faz com a Bíblia e tal. Botou o primeiro livro dos Salmos para ela ler, e foi lendo. Eu me lembro quando a gente chegou no dilema de qual era o próximo livro da Bíblia que a gente ia falar para ela ler. E aí logo no início eu falei: só, bora botar Romanos logo, tem que saber da realidade. A Gabriel: não, vamos ao Evangelho, negócio. Aí foi, ela disse assim: ó, Romanos agora. Disse, não. Quando chegou Romanos, aí ela tem uma frase, não sei se ela vai ver isso depois, que o pessoal da igreja já brinca assim com ela, que é assim: ó, meu pecado, seu pecado, seu pecado. Foi o que eu aprendi em Romanos. E ela ficou num ritmo de leitura que ela lia um livro da Bíblia e lia Romanos, um livro da Bíblia e lia Romanos, um livro da Bíblia e lia Romanos. E essa ideia de evangelização é complicada, porque, e aí Gabi meio assim nervosa, porque olha, mas minha mãe, eu não vi ela testemunhar de Jesus, ela confessar Jesus, e será que ela entendeu mesmo? E aí um dia, conversando com ela informalmente, fiz quase as perguntas lá do batismo: eu não entendi isso, não entendo, é isso que eu quero. E a gente de fato se emocionou com isso. Mas qual é o nível de insistência? Porque, por exemplo, meu sogro ainda não teve esse entendimento, parte da família dela, parte da minha família não teve esse entendimento. O nível de insistência é você não ser chato, e às vezes o problema para você não conseguir pregar o Evangelho é só porque você é chato, não é porque você não tem os meios necessários. Você é uma pessoa chata, a pessoa não quer te ouvir, e ela não vai te ouvir falar não é só do Evangelho não, de qualquer coisa, porque você cria essas barreiras. Então você tem que tomar cuidado com isso, para querer tanto uma coisa e o seu objetivo não ser aquilo que Deus te ordenou fazer, que é ser testemunha, e você se perder nesse meio. Então, é sempre, você vê a oportunidade de uma pessoa, você ir lá, testemunhar, falar, saber o momento de recuar, também é importante isso, parar, entender cada situação, cada momento. Mas isso aí foi um exemplo que funcionou, por exemplo, com a minha sogra, com o meu sogro não tem funcionado isso aí. E é um cara que está indo para a igreja de noite, vai para o culto de oração, cara, ele vai, não sei se a igreja vai ver se é na Madalena, meu amigo, meu sogro não é crente, ele é mais frequente no culto de oração do que todos os membros do conselho da igreja. Diga aí, é surreal isso, né? E o cara, assim, tipo, trabalha em Vitória de Santo Antão, mora em Recife, mas quarta-feira tá lá. Mas ainda não teve assumir esse compromisso. E a gente vai, conversa, mas se o pensamento errado fosse que ele fosse alcançado pelo Evangelho, no final do culto de oração tava: e aí, agora? Cara, não é isso. Nosso objetivo não é de que ele... o objetivo que eu digo que a gente foi chamado não é para que ele se converta e professe a fé e a gente coloque lá no finalzinho do relatório do presbitério, ó, tantas almas para Jesus, conseguir e tal. Não. Testemunhar de Cristo. Então, criar pontos, conexões, fazendo paralelo com o mundo mesmo. Você não vai fazer uma Golden Gate ali no canal, né, do Capibaribe. Cada canal vai ter a sua realidade, então precisa estar atento a isso. Ok. Vamos seguir. Reverendo Laurindo, devemos obedecer às autoridades humanas desde que elas não nos façam desobedecer as Escrituras. Mas se percebermos a crescente totalitarista, mundana e pecaminosa que pode culminar em uma Babilônia, podemos nos rebelar previamente?
Rapaz, é uma pergunta difícil, mas eu creio que isso é algo muito complicado, né? É algo muito difícil, porque assim, rebelar-se, o que é rebelar-se? Se rebelar-se é adorar a Deus, mesmo que isso seja proibido. Se rebelar-se é evangelizar, mesmo que seja proibido. Se rebelar-se é orar em público e em privado, mesmo que isso seja proibido, então rebelar-se é o que a gente tem que fazer. Porque aí não é rebelião, é obediência. Entende? Agora, se rebelar-se é pegar em armas e fazer uma milícia armada para depor o governante ali, eu creio que isso, na minha opinião, já é passado da Escritura. Eu vou então dificultar mais aqui. Ele coloca, para contextualizar historicamente, quando os cristãos deveriam se voltar contra o nazismo? Sim, essa é uma pergunta que eu estava pensando nisso, exatamente. O caso específico que eu estava pensando também quando estava respondendo essa pergunta era o caso do... Eu acho que fala-se, eu não sei falar bem o nome dele, até porque é um nome alemão, Dietrich Bonhoeffer, acho que é mais ou menos alguma coisa assim. E ele foi um homem de muita coragem, um homem nobre, um homem muito honrado e um homem extremamente crente, fiel a Deus. Eu não li, mas eu acho que ele escreveu até um livro sobre ética para justificar inclusive as suas escolhas em relação a ter participado isso, né? Justamente, né? Embora que ele ativamente não fez parte daquela da bomba que quase matou Hitler, mas ele fazia parte da conspiração, do modo geral. Ele se envolveu com a conspiração, ele era um tipo de espião contrário. Ele levava informações, né, para aqueles que eram inimigos da Alemanha, e ele realmente estava ali, engajado em entender que essa solução para aquele momento era matar Hitler. E, cara, eu não julgo ele por isso. Eu não vou. Quem sou eu para dizer que, olha, não tenho que criticá-lo. Agora, no modo geral, eu acho que não é o nosso papel chegar a esse ponto, entendeu? A gente tem que se rebelar sim contra o nazismo, no sentido de obedecer a Deus. Mas eu não sei se a gente realmente, eu não creio que é por aí. Que se o ponto é esse, de nós tentarmos matar e tirar alguém do poder. Talvez no caso dele seja um caso muito específico, um extremo assim absurdo, de um ditador ali sanguinário, né? Mas eu sinceramente não sei se é tão diferente assim do contexto do Império Romano, em que os cristãos viviam, sabe? Porque isso ainda me choca com essa questão de que toda autoridade foi instituída por Deus. E se aquele indivíduo foi instituído por Deus, mesmo César romano, que já cometia aquelas atrocidades, quando Paulo escreveu aquela carta, contra especificamente os cristãos, eu não vejo isso na Bíblia, eles chegando a esse ponto. Eu acho que nós temos que se opor com eles com a verdade, e fazer aquilo que João Batista fez, inclusive levou ele à morte. Ele denunciou o adultério de Herodes com Herodias. E por isso que a cabeça dele foi parar no prato. Então acho que a nossa arma é a palavra de Deus. A nossa milícia não são carnais, mas a nossa milícia e as nossas armas são espirituais. E eu acho que esse é o papel, pelo menos, da igreja. Agora, é isso que eu estou falando. Eu não julgo uma atitude de um cristão individual na história em um momento extremo como a de Bonhoeffer. Eu não me atrevo a fazer isso. Embora que eu tenha assim alguns pensamentos a respeito, mas talvez eu tenha até expressado eles aqui, mas é algo que eu evito fazer. Ok. Só um comentário aí, não é tentando fazer um julgamento com quem fez a pergunta, não, mas é falando com quem tem conhecimento de causa, que eu tenho certeza que eu sou o mais novo aqui na mesa. Então, a mesa redonda ali, meio quadrada. Mas a gente que é jovem, e aí se o pastor Ronaldo está nos 35, ainda falta um pouquinho para eu chegar lá. O que me preocupa às vezes nesse tipo de pergunta
é justamente aquilo que eu já falei sobre a gente vê um negócio distante e esquece o que está próximo. E a gente, quando é jovem, a gente às vezes não sabe lidar com o conhecimento que a gente obteve. Ouviu informação, conseguiu boas palestras, boas pregações, bons livros, e a gente não sabe traduzir isso em sabedoria. E a gente olha para o limite e a gente quer caminhar do lado dele. Então, peraí, eu vi 2 pastores, nenhum falou expressamente, não pode ir para o Babylon Station. O after da Babilônia vai ser aonde? Parece até um negócio arquitetado por Deus, bicho. Eu vou lá, Babylon Station. E a gente vai se embora para lá. Porque a gente vê o extremo, ou vê o limite, e diz assim, não, é aquilo ali. E eu não tenho um problema de caminhar próximo a ele. E a gente precisa ter cuidado com isso. Então, a pergunta ela é capciosa por causa disso. Olha, num contexto aqui assim, a gente leva a crer que é o nível de Brasil. Não, Brasil você tem mesmo mecanismo, o pastor Rodrigo faz parte, tem isso aqui, você pode pontuar assim e tal. Mas às vezes o pensamento, e aí ele coloca Hitler, às vezes o pensamento é talvez misturar e fazer um grupo paramilitar dentro da igreja, um ministério que a gente vai pegar ali, arma, ou então raspada, AK-47, e a gente vai invadir, pegar os diretórios dos partidos de esquerda, de direita, e vamos montar nosso grupo armado, e quem vai ser o líder vai ser pastor Ronaldo lá, que vai ser o nosso futuro presidente. É a intervenção militar com o Ronaldo presidente, vai ser o pensamento dessa milícia armada. Percebe como às vezes a gente não tem sabedoria para lidar com algumas informações. Então, é só para a gente ter muito cuidado com isso. Com esse pensamento, não, a gente precisa lutar e se rebelar. E o pastor Laurino foi muito feliz com isso. Cuidado, se rebelar não é ser rebelde, não. Rebeldia é pecaminoso. Quem é rebelde, quem é considerado aquele que se rebelou contra o Senhor, foi Satanás. Nós temos meios para isso. Pode vir a ter uma situação extrema, e o pastor Ronaldo, ou o pastor Rodrigo pontuou isso. Cara, tem que analisar, cuidado com o limite, perceba isso, mas a gente precisa estar muito atento a isso para que a gente consiga traduzir informações em sabedoria. E a gente consegue fazer isso subindo literalmente no ombro de gigantes, percebendo a história, analisando cada caso. E não simplesmente, olha, pegou isso daqui agora, tá vendo? Vai chegar um momento que não pode pegar em arma. Aí o cara antecipa, não cria os mecanismos, não faz o caminho direito, e aí o negócio desanda. Só para uma indicação de literatura, acabou de sair pela editora Trinitas um livro com ilustração que conta a história do Dietrich Bonhoeffer, que é O Espião Fiel, Dietrich Bonhoeffer e o Plano para Matar Hitler, do John Hendricks. Não é Jimi Hendrix, tá, gente? É John Hendricks. Não confundir os artistas. Ok. Temos agora a nossa última pergunta, a não ser que a nossa plateia queira perguntar alguma coisa. Alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui, presencialmente? Não? Então, lá vai. Existirá de fato um líder além do que já vemos desse sistema caído, no qual governará com impiedade e uma falsa paz mundial? Vai depender muito da visão escatológica, né? Eu não sei qual é a visão dos irmãos aqui. O debate não é sobre escatologia, mas eu, particularmente, tendo a pensar que eu não sei. Eu não estou completamente convencido que o texto necessariamente aponte para uma personalidade personificada, um homem, mais do que só o sistema. Eu não estou completamente convencido, mas acho que pode acontecer. Mas não espero esse anticristo pessoa. Mas já sei que nós vivemos num ambiente em que o sistema de anticristo já existe. Então, se ele será personificado finalmente num homem, pode ser que aconteça. Mas eu não estou totalmente convencido disso. Eu tenho irmãos que estão. Eu, para isso, não entro na dividida. Não sei como pensam os meus colegas aí. Fiquem à vontade para manifestar. Laurita. Pode falar. Pode.
Deu o decreto, meu Mas irmão. olha, Solta. depois o Ronaldo dizer que não sabe, imagina, é muita ousadia, né? Que eu julgo o Ronaldo alguém muito estudioso. E que tem andado com pessoas também que têm pensado muito, né? Mas sobre esses aspectos. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela confiança. Mas eu sinceramente penso que o anticristo é uma pessoa. E eu creio que sim, no final vai se revelar esse líder. E ele vai ser uma pessoa. E tem muitos irmãos que creem que o anticristo é uma espécie de sistema. E eles têm muitos argumentos. E talvez o ponto seja, porque o anticristo existe também um sistema. Não que eu acredite que o anticristo final seja um sistema, não. Mas ele não existirá sem esse sistema. E que já opera no nosso meio. E que já opera desde os primeiros, dos últimos dias. Desde quando raiou os últimos dias. Existe um sistema, existe um espírito do anticristo que está atuando. Então talvez o ponto a gente não tem que escolher entre um e outro. Talvez o ponto seja pensar que existe sim um sistema, existe uma atmosfera do anticristo, das potestades, enfim, mas também existe o homem da iniquidade. E você tem aí tem uns textos que você pode realmente estudar e ver a gramática e tudo isso, mas eu penso que, pelo menos um argumento que me leva a crer nisso, é que se Cristo é um homem, como nós cremos que Ele é, Deus homem, o anticristo ele também é uma personalidade. Ou seja, Cristo ele é uma personalidade, o anticristo ele também é uma personalidade que é completamente oposta e contrária a Ele. Ele é o homem da iniquidade, ele é o iníquo. E ele ainda irá se revelar. A menos que nós chegamos nesse entendimento que ele já se revelou quem seja. Mas talvez ele ainda irá se revelar. E isso irá acontecer antes da segunda vinda de Cristo. E Cristo não voltará. Aí eu estou levando a coisa ainda mais a um ponto. Estou sendo ousado. Cristo não voltará enquanto não acontecer a grande apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade. É nisso que eu creio em relação a esse aspecto escatológico. Tá aí 2 linhas de resposta que incentivam você a ler Apocalipse, estudar. Não botou você na outra linha, não. Estudar não é um livro fácil, mas aquilo que Deus quis revelar nesse livro é sim claro para nós, que é nós estarmos sim atentos a esse sistema, a esse movimento que acontece e buscarmos ser fiéis a Deus em meio a tudo isso. Quer falar? Não. Tô convencido por Laurindo, inclusive. Foi muito bom. Mas assim, dentro da nossa tradição cristã, é bom que se diga, dentro da nossa tradição cristã, em geral, a igreja espera por isso, tá? A maioria dos cristãos, inclusive a nossa confissão de fé, estabelece, né, o Papa como o anticristo. E aí tem toda uma discussão do que se trata esse Papa, se é o sistema papal, se é a personalidade do Papa Leão X na época da Reforma, não sei se é exatamente ele, era ele na época, acho que não, já era outro na época, da Confissão de Fé de Westminster. Mas o ponto é que é alguém que se levanta em lugar do Senhor Jesus Cristo. E isso, hoje mesmo nós teríamos vários candidatos, né, para isso. Mas sempre houve esses candidatos. É por isso que o apóstolo João diz que os anticristos eles já estavam entre eles naquela época e continuam a surgir. Mas parece indicar que há um que vai se destacar dentre estes e que vai conduzir à apostasia máxima. Então, isso é uma possibilidade a qual eu estou aberto para isso aí. Ok. Temos uma pergunta aqui na plateia. Temos. Para a gente encerrar aqui. Tudinho. Vocês acreditam que o dragão já foi preso e que, portanto, houve uma certa limitação na maldade, né? Enfim, ou que isso ainda vai acontecer? Como é que vocês interpretam essa passagem de Apocalipse aí no final?
Virou escatologia, né? Veja, a resposta amilenista para essa pergunta, que é a que eu defendo, a visão que eu defendo, e se você quiser saber mais sobre essa posição, eu indico a minha série de exposições em Apocalipse do ano passado. Eu fiz isso durante um ano inteiro, mas é interpretar o dragão, a antiga serpente, como Satanás, e que a prisão desse dragão é a mesma coisa que quando o Senhor Jesus diz que não se saqueia a casa de um valente sem antes amarrá-lo, fazendo uma ilustração com aquilo que ele estava fazendo ao saquear o reino das trevas para a redenção através do seu sacrifício. Então, o diabo ele foi amarrado simbolicamente. O diabo não está amarrado, gente. Ele simbolicamente foi amarrado no sentido de sua atuação de cegar as nações foi restringida para que o evangelho fosse propagado àqueles que nunca ouviram. E nós somos a prova de que o diabo está amarrado, porque o evangelho chegou até nós, que não éramos povo, gentios, distantes de Jerusalém, e fomos transformados pela obra do Espírito Santo. O evangelho chegou a nós, a pregação. Então, o diabo não conseguiu conter isso. Por quê? Porque ele está amarrado. Nem precisa pedir para ele amarrar, ele está amarrado, não, ele já está amarrado. Mas é óbvio que é um simbolismo isso, tá, gente? Não é que ele esteja fisicamente amarrado, até porque ele não é físico, é espiritual. Enfim. Pronto. Ok. Mais alguém? Não? Eu creio que aqui a gente encerra. Eu quero chamar Arthur aqui. Agradecer a presença aqui dos irmãos que compuseram esse painel, que eu acho que está mais para painel, tá? A presença aqui dos nossos convidados que estão nos visitando, Laurindo, Matheus Simonton, ok? Muito obrigado por terem vindo, muito bom estar aqui com vocês. Vamos orar para encerrar e jantar. Senhor Deus Pai amado, obrigado por este momento tão precioso, pela vida de cada pastor que o Senhor trouxe aqui para trazer a Tua palavra, Pai, para o nosso coração, para tirar as dúvidas, Pai, e para nos ajudar, Pai, nessa missão de viver o Evangelho, Pai, no nosso cotidiano. Peço que o Senhor não nos deixe sair daqui, Pai, do mesmo jeito que chegamos, que a Tua palavra possa, de fato, fazer diferença no nosso coração, Pai, e a gente possa ser sal e luz, Pai, nesse mundo caído. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Nos leva de volta para casa em paz e nos dá um bom resto de dia, Pai, um bom descanso. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo aí que resistiu até agora e o jantar já está servido. Podem ir para a cantina.